Olá, senhores, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir desse momento vou passar aí as informações para vocês daquilo que aconteceu no nosso mercado financeiro na última semana, né? Lembrando aí, pessoal, né, os nossos recadinhos de sempre. Nos sigam aí nas redes sociais, o portal da Estúdio 92, onde sai artigo lá toda semana falando sobre finanças, o Instagram, né, da Estúdio 92, Facebook também, e o nosso, né, as nossas redes sociais do Resenha de Mercado. Resenha de Mercado JF em todas as plataformas, em todas as redes sociais, e nós temos a nossa comunidade também, que você pode fazer parte, onde a gente vai falar lá, fazer bate-papo sobre mercado e sobre economia. Então, pessoal, bora lá falar sobre as informações dessa semana. Tem bastante coisa aí, foi difícil separar o que a gente ia falar, a gente não consegue falar sobre tudo, né? Mas foi difícil a gente criar esse escopo aí para trazer informações para vocês dentro daquilo que a gente acha pertinente em relação aos investimentos. Que o nosso intuito aqui no nosso programa é realmente desvendar aí os investimentos, trazer as coisas de uma forma mais simples, mostrando para você, pessoa comum, né, você trabalhador, você que tem a sua pequena empresa, que é funcionário, que sim, a gente precisa investir, sim, a gente precisa conhecer de investimento e não é um bicho de sete cabeças, né? Só para vocês terem uma ideia, mais de 50% da população americana ela está exposta de alguma forma ao mercado de capitais, ao mercado financeiro, né? Ou diretamente ou indiretamente, né? Através de fundos de pensões. E aqui no Brasil nós temos menos de 3% das pessoas. Então, assim, é um mar azul para a gente navegar, tem muita coisa para fazer. E aquela história, né, pessoal? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, né, a gente tem muito tempo ainda para entrar no mercado, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Outra coisa muito importante que eu sempre falo aqui para vocês, o mercado americano, que é o maior mercado hoje de capitais do planeta, né, tem mais de 50%, quase 50% aí do mercado financeiro, é onde você tem que estar com a maioria do teu capital. Ah, mas eu não iniciei ainda, eu não sei como investir. Bom, aí você tem que começar, né, aqui pelo Brasil, mas para você abrir uma conta numa corretora americana, eu já falei várias vezes, é muito simples, né? Entra lá na nossa comunidade, a gente pode bater papo e conversar um pouquinho sobre isso aí, e você vai ver como que é fácil você investir tanto aqui no Brasil como fora, porque nos dias de hoje, como nós estamos vivendo as coisas, como a tecnologia está avançando, como o Estado também está avançando, né, o seu monitoramento e as coisas que ele tem feito para arrecadar mais impostos, a gente tem e a gente precisa proteger ao máximo o nosso patrimônio. Sempre lembrando, pessoal, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei, né? Não adianta a gente fazer coisa que está fora da lei, porque lá na frente a gente vai pagar. Mas existe sim mecanismos que você consegue blindar de uma certa forma o teu patrimônio. Blindar, eu acho que não é a palavra correta, né? Mas proteger, né? Deixar mais protegido o teu patrimônio de forma legal aí, e vários investidores fazem isso. E você não precisa gastar muito tempo, não. Se você estudar um pouquinho aí, conhecer um pouquinho de mercado, é essencial. Lembrando que a gente também sempre fala aqui um pouco de empreendedorismo também. Você que é empresário, você que está no mercado de trabalho, né? Você precisa conhecer um pouco de finança para você. Isso vai te ajudar até no teu dia a dia aí no mercado de trabalho. Tá bom, pessoal? Então vamos repassar rapidinho aqui os resultados da semana, né? Falando um pouquinho aí do nosso Ibovespa, que a gente sempre fala, né? Ibovespa fechou os últimos 5 dias aí, na semana passada, né? Com uma queda aí de 0,73, quase 1% de queda, né? O Ibovespa não vem performando. A gente teve a alta da taxa de juros aqui no Brasil, né? A diminuição da taxa de juros americanas. E isso aqui no Brasil acaba incentivando as pessoas a ir para renda fixa, né? Lembrando que, se eu não me engano, o Brasil é a primeira ou é o segundo país com a maior taxa real de juros do planeta, né? Então isso fica muito atrativo para a pessoa não colocar o dinheiro dele no mercado de trabalho, não fazer investimento direto para criar riqueza e acaba sendo rentista. Lembrando, né, pessoal, que isso é o jogo que a gente tem que jogar, a gente tem que saber jogar. É a melhor coisa para o nosso país? Não é. Mas tudo isso é consequência daquilo que os nossos governantes fazem. Porque veja bem, hoje, se você é empresário, se você vai montar um negócio, para você investir teu capital, para você ter todo o risco de contratação, de negócio, de insegurança jurídica, todo aquele risco Brasil, né? Para você ter um retorno menor do que a Selic está pagando hoje, que é 13,75, né? E o investidor, quando vem para o Brasil, ele ainda pede uma taxa de retorno um pouco maior, né? Um pouco acima dessa taxa livre de risco aí, que é a taxa livre de risco, né? Então não vale a pena. O que muita gente faz? Ao invés de investir o dinheiro, ele vai colocar o dinheiro na renda fixa e vai ficar tranquilo. Veja, você vai pegar um capital lá de 500, 1 milhão, vai investir,
Para de repente você ficar 2, 3 anos sem ter retorno nenhum, tendo que trabalhar, e lá na frente pode ser que a regra mude e você simplesmente perca todo o capital que você investiu. É muito mais fácil você deixar esse dinheiro investido, né? Eu trabalho em consultoria também, com varejo, com a indústria, eu sempre falo, quando eu vou fazer planejamento de faturamento dos meus clientes, anual, a minha taxa básica é a Selic. É a Selic mais um crescimento, senão não vale a pena você investir teu dinheiro ali, não vale a pena o risco, né? Isso é um cálculo que a gente tem que saber fazer em tudo que a gente vai fazer na vida. E trazendo para o nosso mundo agora, o Ibovespa, a tendência agora é começar a cair. Por quê? Porque o dinheiro vai começar a migrar para renda fixa, né? E falando do acumulado do ano, né? Mais um ano perdido aí para o nosso querido Ibovespa, né? Nós estamos com acumulado aí de 0,68% de, de queda no ano. Então o Ibovespa não performou. A gente está escutando desde o ano passado economistas, já escutaram várias vezes eu falando isso, né? Os economistas falando que Brasil tá barato, que Brasil tá barato, que Brasil tá barato, que Brasil tá barato. Olha, pessoal, realmente tem ações no Brasil que estão baratas, tá? Pensando a longo prazo, de repente até vale a pena. Só que existem outros mercados e outras jurisdições em que as empresas estão mais baratas, estão mais interessantes. Agora, você que quer começar a investir, né, você tem que começar a investir no Brasil e de repente agora é uma hora, é um time bom para você entrar aí, tá bom? Então, falando agora do SP500, né, pessoal? Então, o SP500 fechou a semana aí, os últimos 5 dias, né, semana passada, com quase 0,5%, né, 0,43 de crescimento, né? E no acumulado do ano aí tá com 21% de rentabilidade, a rentabilidade fantástica do SP500, ele tá batendo as máximas lá. Claro que a gente sabe que tem muita empresa lá que tá super valorizada, né? Então, a gente sabe que o mercado lá está crescendo, mas a gente teve dados agora do payroll, agora essa semana que saiu também, e a economia americana está a todo vapor, está super resiliente, né? A inflação lá começou a cair, então parece que realmente a gente vai ter um pouso suave lá nos Estados Unidos, e quem investiu lá tá tendo um retorno maravilhoso. Dólar em relação ao real, né, pessoal? Isso aqui é uma coisa muito importante porque afeta demais a gente aqui, né? Teve uma alta aí de 0,42% por cento na semana, fechando aí a 5,45, né? E no ano, veja, pessoal, isso aqui é inflação na veia aqui no Brasil, tá? No ano, a gente tá com o dólar aí a quase 13% de alta, né? 12,47% de alta aí no acumulado do ano, pessoal. E isso aqui é inflação na veia, porque mais de 50%, 60% de tudo aquilo que a gente consome, combustíveis, alimentos, o trigo, tudo é cotado em dólar, né? Insumos, enfim, insumo para agricultura, para a gente também conseguir vender as commodities, tudo é cotado em dólar. Então isso aqui, pessoal, isso aqui é inflação na veia, tá? Porque muitas vezes o índice do IPCA lá da inflação, ele não reflete a inflação real, né? Porque para você que está me escutando, comenta aí. Nós estamos com uma projeção aí da inflação ficar dentro da banda ali, né? Que é em torno de até 4 e alguma coisa ali. Você acha que realmente nos últimos 12 meses a nossa inflação ficou menos de 5%? Não ficou, é muito maior, né? A gente que está no mercado, a gente que está trabalhando, a gente está indo no supermercado, a nossa inflação é muito maior. Então a gente tem que proteger o nosso patrimônio. E a primeira coisa que você deve fazer é começar a estudar para daqui a pouco você começar a se expor no mercado aí onde você vai ter uma rentabilidade, porque assim, ó, quem investiu no mercado americano aí nos últimos anos, tá com sorriso de orelha a orelha. Pessoal, e se o governo continuar fazendo aquilo que a gente imagina que ele vai continuar fazendo, né? Nós vamos ter saudade do dólar a 5,45, tá? Escreva o que eu tô falando para vocês. Isso não é nenhuma recomendação, mas a gente pode ter saudade do dólar a 5,45, porque se o governo continuar fazendo a política que ele está fazendo, lembre-se que o presidente do Banco Central, no final do ano, ele vai ser substituído. Provavelmente quem entre é o Galípolo. O Galípolo, ele tem votado, ele votou a última elevação da Selic, ele votou a favor, né? Inclusive foi unânime a votação. E ele tá falando que se precisar, ele vai sim segurar a inflação e ele vai aumentar a taxa de juros. Lembrando que ele vai ser colocado por esse governo atual. E lembrando que se você pegar no YouTube aí, nas redes sociais, alguns anos atrás, tem alguns vídeos falando dele, que expansão monetária não cria inflação. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ele precisa entrar. Depois que ele entrar, o jogo muda. Depois que a pessoa está lá, o jogo muda. E eu não acredito que esse governo vai manter a inflação alta. Eles vão tentar baixar na canetada, como foi feito no governo Dilma. E quem viveu sabe o que deu, né?
Então, falando um pouquinho de Bitcoin aí, Bitcoin deu uma derretida aí essa semana, mas é normal, é uma moeda muito volátil, né? É uma moeda de valor. Pessoal, assim, ó, falando sobre o Bitcoin, uma coisa muito interessante, tá? Tem pessoas que usam o Bitcoin para especular, tem pessoas que usam o Bitcoin como reserva de valor, que é o meu caso, né? Eu penso lá na frente. E tem gente que usa o Bitcoin hoje para transacionar, compra coisas, realmente algumas coisas dá para você comprar, você consegue transacionar já com Bitcoin, né? Enfim, e algumas pessoas como investimento. Eu vejo o Bitcoin, a tese do Bitcoin para mim é a mesma tese do ouro, tá? Ele é uma reserva de valor que eu acredito que lá na frente, com a impressão monetária, com a inflação subindo, o Bitcoin ele vai manter o poder de compra dele e ele vai crescer. Mas ele é muito volátil, então você tem que entender a tese, um pouquinho do que está acontecendo, para você não se desesperar. Quando eu vejo um gráfico desse aqui, eu fico feliz. Por quê? Porque eu estou tendo a oportunidade de comprar um ativo que eu confio, que eu acredito na tese dele, mais barato. Então o Bitcoin aí fechou os últimos 5 dias aí com quase 5% de queda aí a 339.781 mil reais, né? Só que no ano, pessoal, no ano o Bitcoin tá com um acumulado aí de quase 60%, 58,41. Então quem está investindo no Bitcoin, eu invisto no Bitcoin faz mais ou menos aí uns 4, 5 anos. Eu tô com uma rentabilidade bem legal. E só lembrando, pessoal, esse dia o pessoal perguntou lá no grupo, lá na nossa comunidade, eu não invisto em outras moedas, tá? Eu tenho Bitcoin e tenho um pouco de Ethereum, mas eu não tenho outras altcoins, outras moedas, porque assim, pessoal, eu gosto de investir naquilo que eu conheço. E eu não tenho tempo para estudar as outras moedas. Então eu invisto no Bitcoin, que eu já acompanho há algum tempo e conheço bem, tá? E aqui, um review rápido do mercado aqui, né? As maiores quedas da semana, o Ibovespa fechou no negativo aí, né? Açaí, né, com 14%. Vamos, né, com quase 14% também, 13,23%. E o Carrefour também aí com uma queda de 10%. Carrefour e Açaí, né, pessoal, empresa de varejo, sobe a taxa Selic, aumenta o custo da dívida para essas empresas de varejo. As empresas de varejo, elas são muito alavancadas, elas têm muito dívida e a margem delas é uma margem muito baixa, então isso acaba espremendo, o investidor ele acaba migrando para outro tipo de investimento, né? E a Vamos, eu não acompanho muito, tá? Mas é uma empresa de locação aí e parece que ela está fazendo uma fusão com uma outra empresa do grupo, né? E os investidores não gostaram muito aí disso que está acontecendo aí, eles acabaram saindo também, realizando, e a ação caiu bastante. Falando das maiores altas, né, a Edux, que é uma empresa de educação, teve uma alta, eu fui ver o que aconteceu, nada assim extraordinário, né, mas parece que o setor de educação, ele sofreu muito no ano passado, aí caiu parece 40%, né, caiu bastante o setor de educação, e agora esse ano ele começou a recuperar, então parece que a Edux aí tá dando uma recuperada. A Natura também, né, pessoal, a Natura também teve uma alta aí de 6%, Petrobras, commodity, né, puxada aí pela atenção aí duas coisas, né? A China, com esse plano de voltar aí a crescer, né? Então isso estimula as commodities, né? Estados Unidos também, a economia mostra que está acelerando, então isso vai demandar mais petróleo, né? E também a tensão que a gente está tendo aí da guerra, isso aí pode refletir bastante também. Outro crescimento que nós tivemos também que é a Cyrela, né? A Cyrela também aumentou um pouco aí, a Cyrela, empresa de construção civil. Tá bom, pessoal? E aqui falando um pouquinho sobre mercado e falando sobre empresa. Pessoal, olha que interessante. Tem uma matéria da XP falando sobre a Ambev, tá? Só lembrando, pessoal, eu sou investidor, eu estudo o mercado há 15 anos, mas eu invisto há mais ou menos uns 12 anos, tá? E a primeira ação que eu comprei foi Ambev e VEG. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, tá? E eu tenho essa ação na minha carteira até hoje, né? Como vocês sabem, eu sou investidor de longo prazo, a minha tese é entender a empresa e é investir a longo prazo com uma mentalidade de sócio mesmo, tá? Então, a Ambev é uma empresa que eu tenho desde o começo, acho que se eu não me engano foi a primeira ou a segunda ação que eu comprei e eu tenho até hoje. Pessoal, eu acho que na minha carteira, se eu realizei 4 vendas até hoje, 4, 5 vendas até hoje, tá? Foi muito. Então, eu seguro. E é muito interessante, pessoal, que a Ambev, ela é uma empresa de cervejaria, é uma empresa que é do ramo de varejo, né? E é muito interessante porque eu estudo a Ambev há muito tempo já. Porque eu sou do varejo e eu sou fã do modelo
de negócio da Ambev. A Ambev tem um modelo de negócio que o mundo inteiro vem estudar ela aqui. Ela é a maior cervejaria do mundo e a capilarização dela, como ela funciona, a questão da venda, a questão do ponto de venda, cara, é um negócio fantástico, um negócio alucinante. E converso muito com um profissional que trabalha na Ambev, porque eu gosto muito, porque é uma empresa que tem escola, é uma empresa que desenvolve os funcionários, é uma empresa que trabalha muito meta, né? É uma empresa fantástica. Claro, tem os problemas dela como toda empresa, mas ela é um exemplo de empresa. E teve agora um relatório aqui da XP falando sobre as ações da Ambev, né? E eu queria discutir um pouquinho isso aqui com vocês, ó. Ambev, esperança por dividendos impulsiona a Ambev, mas por que a XP não está otimista? Então a gente tem um relatório da XP aqui falando um pouquinho sobre a Ambev, né? Desde junho de 2003, o desconto da Ambev em relação aos seus pares começou a aumentar, com a ação caindo cerca de 6% desde então. A XP atribui o maior desconto à percepção crescente do risco do Brasil, né? Já que o rendimento dos lucros da Ambev seguiu de perto o aumento da NTNB, né? Que é um título do Tesouro aqui, tá? Então, pessoal, qual que é a ideia aqui? Eles falaram que a Ambev, ela não tem perspectiva de crescimento. Que esse crescimento que ela teve agora, muito provavelmente foi por causa de repente, um dividendo extraordinário. E eu li toda a matéria aqui da XP, e eu achei bem interessante, pessoal, que eles falaram que pode ser aí que nos próximos anos a Ambev comece a sofrer um pouquinho, porque também é uma empresa de varejo, né? A alta de commodity reflete para ela, a alta do dólar acaba refletindo para ela por causa dos insumos, né? Só que tem um detalhe muito interessante que ele não fala na matéria, que é a tese de investimento que eu vejo na Ambev hoje. Porque se eu falar de Ambev para você, você vai imaginar Ambev como uma cervejaria, né? Só que a Ambev hoje ela não é uma cervejaria, simplesmente. Ela é um hub de negócio. A Ambev hoje ela tem o Zé Delivery e ela tem o BIS. O que é o Zé Delivery? O Zé Delivery é uma das maiores plataformas do Brasil, né, de entrega de cerveja. Você pede a cerveja lá, B2C, né? Então, da Ambev direto para o cliente final. Então você pede lá, o Zé Delivery, a cerveja chega lá geladinha para você, aonde você estiver, e funciona muito, e eles têm crescido muito. E veja, pessoal, essa parte aqui, até para você que é empreendedor, você que trabalha no varejo, você que quer escalar, olha que interessante. Hoje, dentro do mercado, qual que é o maior ativo que toda empresa tem? O maior ativo que toda empresa tem é a quantidade de clientes, né? É a sua base de clientes. Esse é o maior ativo. Porque eu não sei se vocês sabem, por exemplo, até muito tempo atrás, o Uber, ele não dava lucro. E por que a Uber valia tanto? Por causa da base de clientes. O Nubank já foi, se eu não me engano, foi o maior banco agora, né? O valor de mercado só não ultrapassou o Itaú, chegou a ultrapassar o Itaú, mas era uma coisa assim, fora da realidade. E ele não dava lucro. Por quê? Porque ele tem uma base de cliente muito grande. Se você pegar a Amazon, por que a Amazon vale tanto? Porque ela tem uma base de clientes muito grande. Isso serve para você, gestor, pequeno gestor, médio gestor, porque essas empresas já foram pequenas. Então você tem que cuidar da tua base de cliente. Você tem que fazer cadastro do teu cliente, você tem que cuidar do teu cliente. Por quê? Olha o que essas empresas fizeram. A Amazon hoje, ela não trabalha só com venda de produto. A Amazon tem até área de saúde hoje dentro da Amazon. Por quê? Porque quando você tem uma base de clientes gigantesca, como essas empresas têm, você consegue diversificar vários negócios usando essa tua base de cliente. Porque a informação, que é o mais importante, que é o maior ativo hoje, é a informação, né? Você já tem. Então o que a Ambev fez? E não foi relatado nesse relatório, né? Que eu acho que é o maior vetor de crescimento da Ambev. É a base de clientes. O que a Ambev fez? Bom, nós chegamos no teto do nosso faturamento. Né? Acho que eu já falei aqui para vocês, né? Tem um livro de Michael Porter que chama-se Estratégia Competitiva, onde ele fala dos 4 estágios da empresa, que é iniciação, aceleração ou rampagem, né? Quando você está crescendo, maturidade e depois da maturidade, a decadência, se você não se reinventar. Então a Ambev, ela chegou na maturidade, ela chegou uma hora que ela tinha um teto que ela não conseguia crescer mais. O que ela fez? Vamos criar um outro negócio. E a Ambev hoje ela é um hub de negócio. Ela não é mais simplesmente uma cervejaria. A plataforma BIS, para vocês terem uma ideia, que é uma plataforma B2B, onde o que eles fizeram? Eles criaram uma plataforma, né, onde o cliente deles que compram cerveja podem comprar vários outros produtos que a Ambev tem como parceiro. As maiores empresas do mundo de alimento, de higiene, estão dentro dessa plataforma. E a Ambev vai lá e faz a venda. E ele faz o cadastro, ele entra lá no BIS e ele faz a compra direto. Então a Ambev não está vendendo sua cerveja.
O Zé Delivery vende cerveja direto para o cliente. Então lá no relatório eles não falam, eles não estão levando em consideração esse crescimento exponencial que a Ambev vai ter com esse hub de negócio. Você pegar, por exemplo, Magazine Luiza. Magazine Luiza não é simplesmente uma empresa que vende eletrodoméstico, ela tem vários negócios dentro do guarda-chuva dela. Então é esse entendimento que a gente tem que ter. E você gestor, isso vale para você também. Você que é empresário, você que trabalha com venda, você que está no varejo, você que está na indústria. Você tem que valorizar e olhar para o lado dentro do teu negócio para ver onde você pode crescer. Se eu não me engano, era Peter Drucker que falava sobre o motor 2. O que é o motor 2? Né? É você ter o teu vetor aqui de faturamento, que é o motor 1, mas sempre estruturando o motor 2. É o que as grandes empresas fazem. Elas têm laboratório hoje de experimentação. Então, para você não ficar dependente desse negócio. Se você pegar a história, por exemplo, da Netflix, foi isso que aconteceu. A Netflix entregava DVD, né? Você tinha assinatura que você recebia os DVDs. Aí depois, o que eles foram fazendo? Eles foram migrando e criando essa plataforma, que era o motor 2, que depois acabou destruindo esse motor 1. A GE fazia isso, né, com Jack Welch, que foi o segundo a crítica aí, o maior gestor do século XX. Ele tinha um departamento dentro da empresa dele, onde ele incentivava os funcionários a criarem produtos que destruiriam os produtos da GE, né? E aí tem um teórico também, né, que fala sobre a criatividade destrutiva, né? Se eu não me engano, é Schumpeter também, o economista Schumpeter que falava sobre isso. Isso é muito interessante. E eu acredito nessa tese da Ambev, não é nenhuma recomendação, mas que a Ambev pode crescer muito, porque esse hub, essa plataforma, ela tem um potencial gigantesco. E olha só que interessante, pessoal. Como que eu tenho essa percepção? Porque eu tô aqui no varejo. Porque eu trabalho na indústria, eu trabalho no varejo, eu dou consultoria, eu trabalho no mercado financeiro. E o cara que tá lá, esse analista que tá lá só dentro do escritório, ele não vê, ele nem citou essas duas plataformas da Ambev. Ele só tá olhando a cervejaria. E isso vale para tudo na nossa vida. A gente que é empresário, a gente tá no mercado, a gente tem que estar sempre olhando pro lado, vendo as oportunidades. E é isso que as grandes empresas fazem. Elas captam essas grandes oportunidades, elas usam isso a favor delas. Entendeu? E aí, pessoal, isso que é interessante, você que está assistindo agora a nossa resenha de mercado. Quando você começa a estudar mercado financeiro, você não afia apenas a tua faca, a tua flecha para o investimento. Isso vai fazer com que você cresça em tudo na sua vida. Porque a partir da minha virada de chave como empresário, e hoje eu tenho vários negócios, né? Foi quando eu comecei a estudar mercado financeiro. Por quê? Porque você começa a enxergar as oportunidades. Teus olhos abrem. Por isso que os Estados Unidos é o que é, por isso que a Alemanha é o que é, né? Por isso que a China é o que é. Guardadas as devidas proporções, a gente tem que olhar e se inspirar. Isso não é síndrome de vira-lata, porque aqui no Brasil, né, o empresário brasileiro, ele tem muito mais capacidade do que esses empresários aí, né? Muito mais capacidade, porque a gente tem muito mais resiliência. Só que muitas vezes a gente não tá olhando isso, e isso é importantíssimo a gente olhar. E você, quando você começa a estudar o mercado financeiro, começa a estudar o que essas empresas fazem. Gente, eu tenho uma empresa de consultoria onde quase todo mês eu tenho uma mentoria, eu tenho um estudo que eu faço com os meus mentorados, que é uma vez por mês, com todos eles, e eu sempre levo alguma coisa dos balanços que eu tô lendo, porque sempre tem coisas. Gente, só para vocês terem uma ideia, o Jack Welch, uma das coisas que ele falava, gente, aquilo que é bom das empresas, copiem, porque isso ajuda muito, né? Então, o criador do Walmart também, ele falava abertamente que ele copiava as coisas. Então, quando a gente começa a estudar o mercado financeiro, isso ajuda em tudo, porque a gente vê o que essas grandes empresas gastam milhões, bilhões para desenvolver o projeto, e o projeto tá lá, é só a gente pegar e executar. É assim que as coisas funcionam. Então, essa tese da Ambev, lembrando, não é nenhuma recomendação, eu vejo totalmente ao contrário daquilo que a XP tá falando. Eu vejo uma oportunidade muito grande da Ambev, de repente não em cerveja, mas nesses outros segmentos. E veja, pessoal, nós temos vários estudos que mostram que essa geração agora, a geração Z, é uma geração que ela tende a beber menos bebida alcoólica. Então, a tendência é que o consumo de bebida alcoólica ele começa a cair. E você acha que a Ambev não sabe disso? Você acha que a Coca-Cola não sabe disso? Né? Você acha que a Pepsi, eu não lembro se vende alguma coisa alcoólica, mas a Coca acho que tem alguma coisa fora do Brasil. Você acha que essas empresas não sabem disso? Por isso que elas estão investindo em outras coisas. Entendeu? Show de bola, pessoal. Pessoal, entra lá na nossa comunidade e lá a gente bate papo sobre muita coisa de empreendedorismo e de mercado financeiro, tá? Outra notícia bem interessante aqui, pessoal, que essa semana aqui pegou muita gente de surpresa, tá?
falando sobre a Samsung, tá? Samsung perde diversos clientes da Coreia para a sua concorrente, a TSMC. Pessoal, o que aconteceu aqui, tá? A Samsung está perdendo diversos clientes da Coreia, lá onde ela está, na base dela, da sua divisão de semicondutores para TSMC. O que está acontecendo lá na Coreia, pessoal? A Samsung, tá? Eu vou ler um preâmbulo aqui da matéria. Samsung revelou recentemente que espera ter um grande prejuízo em sua divisão de semicondutores e parece que as coisas passaram a ser pior, né? Já que diversos clientes da Coreia do Sul decidiram não renovar seus contratos e passaram a fechar acordos com a TSMC para produzir chips. Pessoal, o que aconteceu? A TSMC, tá? Inclusive é uma empresa também que eu tenho na minha carteira internacional já há bastante tempo, já tem mais ou menos uns 3 anos, e se eu não me engano, é a minha terceira maior posição com maior rendimento hoje dentro da minha carteira internacional. Isso não é nenhuma recomendação, tá, pessoal? É uma empresa de Taiwan, e hoje é a maior produtora do mundo de semicondutores, tá? O que acontece? A Samsung parece que ela teve alguns problemas na produção de alguns semicondutores lá, que não saíram do jeito que eles queriam, né? Que eles tiveram problemas lá. E a TSMC acabou captando esses clientes dentro da Coreia do Sul, né? E parece que a Samsung aí, próximo resultado, próximo balanço, aí vai ter um prejuízo muito grande, porque perdeu vários clientes para a TSMC. E a probabilidade de crescimento da TSMC para os próximos anos, tá, pessoal? A tendência é continuar crescendo. Não é nenhuma recomendação, estude a empresa, ela está bastante esticada, mas é uma empresa muito interessante, é a maior empresa hoje de semicondutores, se eu não me engano, eles têm mais de 50% hoje do mercado de semicondutores. E outro detalhe, tá? Muitos investidores, muitos estudiosos dizem que o semicondutor é o petróleo atual, tá? Porque hoje, nada do que você faz, a gente não estaria conversando aqui se a gente não tivesse semicondutor no celular, no carro, enfim, todos os produtos eletrônicos vão semicondutores. Então, TSMC aí tem um potencial de crescimento muito grande. Lembrando, novamente, não é nenhuma recomendação, tá? E a gente já falou um pouquinho de Bitcoin, né, pessoal? Falando um pouquinho de Bitcoin aqui, né? Bitcoin ultrapassou 60 mil semana passada, deu uma queda agora esse mês agora. E qual que é o entendimento que a gente tem de Bitcoin? Pessoal, o Fed americano, ele baixando a taxa de juros, já falou aqui, a tendência é que eles, os investidores tirem um pouco de dinheiro da renda fixa, tá? E comecem a investir em outros ativos. E, consequentemente, o Bitcoin vai ser privilegiado. A gente imagina que o Bitcoin vai subir aí nos próximos meses, né? Que vai migrar grana pro Bitcoin. E outra coisa muito interessante, tá? Com a elevação do Bitcoin, a matéria que fala que as altcoins, né, que são as outras moedas periféricas, a tendência é que elas valorizem muito mais que o Bitcoin. Você que não investe ainda, você que está começando a investir, tome muito cuidado com essas altcoins, tá? Estude bastante, conheça o produto. Eu não estudo, eu não conheço as altcoins, vai falar comigo sobre essas altcoins, eu não conheço. A minha tese de investimento que eu conheço é o Bitcoin, então eu acabo investindo no Bitcoin, eu acho mais seguro, né? Mas você tem que estudar bastante para você essas criptomoedas aí, porque tem muita coisa aí que vai ficar pelo caminho, tá? Falando um pouquinho aqui agora de China, né? O Xi Jinping lá tá buscando uma reforma econômica lá para ver se a China pega no tranco, né? Porque a China não tá tendo resultado lá. Parece que eles previam lá um crescimento lá de 5%, mas parece que o negócio não tá acontecendo lá na China. Então, eles estão tentando tracionar lá, tá? E a gente acha, né? A gente acha que isso pode respingar aqui no Brasil no bom sentido, né? Porque o que acontece? Se a China tracionar, as coisas vão melhorar aqui no Brasil também. E eles estão injetando muito dinheiro, parece que eles fizeram, né? Vão injetar lá, parece 284 bilhões de dólares na economia chinesa, aí, em financiamento, enfim. Vão flexibilizar pessoas que já têm uma casa para dar uma entrada menor. Então, isso aqui pode respingar no Brasil, pode ser uma coisa boa para nós aqui, tá bom? Gente, e aqui pra gente finalizar com chave de ouro, ou de repente começar a semana com chave de ouro, a gente tem aqui a piada, pra mim essa aqui é a piada do ano. Ai, ai, pessoal, vamos lá. Moody's eleva a nota de crédito do Brasil de BA2 para BA1 e mantém perspectiva positiva. Segundo o comunicado da agência, a elevação de crédito do país
se deve ao desempenho robusto do crescimento do PIB e o histórico recente de reformas econômicas e fiscais. Vamos começar pelo começo. Reformas econômicas e fiscais, esse governo não tem mérito nenhum, né? Pelo amor de Deus, essa reforma a reforma tributária que a gente está tendo, né? Mas isso aqui é uma piada, gente, porque só para vocês entenderem um pouquinho o que é essa questão da nota. Existem hoje três grandes agências, tá, no mundo, que é a Standard 500, a Fitch e a Moody's. São as três maiores. E essas empresas, elas dão classificação de crédito, tá? Como se fosse um score. Como você tem um score no banco lá, você tem teu score lá. Se você tem um bom score, quando você vai financiar alguma coisa, a taxa de juros é mais baixa. Você tem um score pior, a taxa de juros é mais alta. É assim que funciona. E eles dão rate de crédito, né? Para empresa e para países, né? E a Moody's agora, ela aumentou, né, aumentou a nossa nota de crédito, né, de BA2 para BA1. O que isso quer dizer? Isso é um nível antes do Brasil ser considerado grau de investimento. O que é grau de investimento? Hoje, para o investidor internacional, o Brasil ele é grau especulativo. O que ele quer dizer? Que é um país onde você investe para especular, que o país não tem muita segurança. E quando você é elevado, né, por exemplo, de BA1 para cima, aí você entra como grau de investimento. E existem muitos fundos de pensões, fundos pelo mundo todo, que eles têm na regra do fundo que eles só podem investir em países que têm grau de investimento. Então, por exemplo, muito capital não é proibido de entrar no Brasil, né? Muitos fundos são proibidos de entrar por regra do fundo, porque o Brasil não tem grau de investimento. Então é assim que funciona. Porém, pessoal, vamos lá, pra gente começar bem a semana aqui. Deixa eu ler a matéria para vocês. Segundo a Moody's, a perspectiva positiva para o Brasil se baseia na possibilidade de crescimento sólido e sustentado, tá? O que isso quer dizer? Eles estão falando de elevação do PIB. Só que o maior crescimento do PIB que a gente está tendo é gasto, não é criação de riqueza, não é produção de riqueza. É gasto. Eu já falei isso várias vezes pra vocês. É como pegar teu cartão de crédito e sair torrando. 1 mês, 2 meses, você vai ser rico. Uma hora vai chegar a conta, tá? E na implementação de medidas de controle de gasto. Gente, de que país que eles estão falando aqui? Eles estão falando do Brasil? Eles estão falando do Brasil? Que apoia o cumprimento do arcabouço fiscal, reduzindo a incerteza em torno da trajetória da dívida e aumento da credibilidade da política fiscal. Do lado fiscal, manter o compromisso com as metas fiscais em introduzir medidas de controle de gastos para conter o aumento das despesas obrigatórias, garantia o cumprimento do arcabouço fiscal e ajudar a construir a credibilidade da política fiscal e ancorar as expectativas do mercado, afirma Moody's. De que país que eles estão falando, gente? Desculpa, isso aqui é uma piada, E, gente, veja, eu não tô jogando contra o Brasil. Meu problema não é o problema desse governo que tá aí. Se ele estivesse fazendo as coisas certas, eu estaria batendo palma para eles. A nossa visão aqui é a visão econômica. Aqui nós não estamos falando de ideologia de direita ou de esquerda. Nós estamos falando de mercado. E isso aqui, eu não tô torcendo contra o meu país. Só que isso aqui é uma piada. E isso aqui eu quero mostrar para vocês, né? E eu já falei a outra vez sobre aquele escândalo da XP, o quanto você como investidor, você não pode acreditar nem em quem é do mercado. Você tem que conhecer para você ver, porque gente, isso é uma piada, uma agência dessa falando que tá aumentando a nota do Brasil baseado na responsabilidade. Gente, é a mesma coisa de você estar devendo pro banco. O gerente do banco tá vendo lá que você tá pipocando dinheiro, gastando dinheiro com um monte de coisa que não precisava. E você vai lá pedir empréstimo. Não, eu vou dar empréstimo para você aqui, ó, porque você tá fazendo. Nossa, você tá sendo muito responsável. Tá sendo muito responsável. O dinheiro que eu te dei que era para investir na tua empresa, fazer tua empresa crescer, você tá viajando pra praia, você tá gastando com bebida, né? Você tá treinando teus cozinheiros, gastando curso com os teus cozinheiros, né? Você tá gastando 3 bilhões em viagem, né? Você tá gastando com cortina, com sofá, com poltrona de 60 mil reais. Você tá trocando o teu avião ou o teu carro, né? Vou te dar mais. Não, vou te dar crédito sim. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma piada. E só lembrando, pra gente encerrar, ou pra gente começar bem a nossa semana, né? Essa mesma agência de crédito aqui foi a agência de crédito que elevou a nota do Brasil lá no governo Dilma e é a mesma empresa de crédito que estava dando nota máxima
pros bancos americanos que quebraram no crash de 2008, um pouquinho antes deles quebrarem. Tá bom, pessoal? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer de mercado, porque senão as coisas não vão funcionar. A gente precisa saber, porque é cada coisa que acontece que é trágico cômico, né? Mas enfim. Pessoal, estamos chegando no final aqui do nosso resenha de mercado, tá? Comente sobre essas matérias, sobre o que você viu aqui, se você está gostando do programa, entra lá na nossa comunidade. Não esqueça de acompanhar a Estúdio 92, toda a nossa programação. Entre no nosso portal, lá tem matéria todo dia, tem matéria de economia saindo toda semana também, a gente falando sobre o mercado. Se inscreva no Instagram, se inscreva no Facebook da Estúdio e não esqueça também de se inscrever em todos os nossos canais. Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais, em todas as plataformas e tem a nossa comunidade também, vai ter na descrição lá do YouTube também. Tá bom, pessoal? Uma semana abençoada para todos, vejo você aí na próxima segunda-feira, à 1h da tarde. Um grande abraço e valeu!